E eu gostaria de chamar o nosso ministro da noite, Vinícius Carreira. Ele estará falando sobre os sinais do fim dos tempos. O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo todas essas coisas? Você está assustado? Você está com medo? Não, nós vamos ver à luz da palavra todos esses acontecimentos. E olha só, essa é uma live interativa, amém? Então, nós queremos o quê? A sua participação. Nós vamos interagir aqui, mas nós queremos também a sua participação. Então, você pode fazer perguntas, ele vai estar aqui para responder as suas perguntas sobre sinais do fim do tempo, amém? Aleluia. Seja bem-vindo, Vini. Gostaria de dar boa noite para vocês, você que me acompanha no Facebook, Instagram, no YouTube também. E essa é uma noite que eu gostaria de dividir informação, essa é a verdade, né? Nós temos visto que cada vez menos as igrejas, elas têm falado acerca desse assunto. E esse assunto é um assunto, Vivi, que ele traz temor para a igreja. Ele traz um modo de viver diferente do que se você não tem esperança. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que só pensa nessa vida, que só pensa nessa estação que está vivendo, é o pior do desgraçado dos homens. Porque é um homem que vive sem esperança. Então, quando eu vivo sem essa expectativa de que eu estou esperando o Salvador, que eu estou esperando Jesus, é um período onde eu acabo vivendo a minha vida da forma que eu quero e eu não tenho mais aquele temor, aquela vontade de agradar alguém, né? Então, trazendo para o lado prático, é disso que eu gostaria de falar hoje para você e te ajudar a entender, e eu também estou entendendo o que está acontecendo com esse mundo. Ele parece estar meio maluco, né? Bom, queridos, como eu tenho falado, eu tenho pregado esse assunto já há algum tempo e cada vez vai aparecendo mais novidades, cada vez vai aparecendo mais coisas. Parece que a gente está adentrando num funil mesmo, né? As coisas estão acontecendo e elas têm se intensificado e parece que o negócio está ficando cada vez mais estreito. Então eu gostaria de te convidar a fazer algo na sua casa. A primeira coisa é, se você tem alguém que está aí afastado dos caminhos, se você tem alguém que você deseja que ouça essa palavra, porque nós vamos retratar coisas aqui, queridos, que ele soa como utopia, mas é a verdade, é o que vai acontecer. Existem coisas em curso hoje já acontecendo que você vai ficar de boca aberta quando você saber disso. As coisas estão sendo trabalhadas. Existe um espírito atuante no mundo, que é o espírito do anticristo. Não é o anticristo, mas é o espírito do anticristo. E ele está regendo as coisas, né? Eu quero que você entenda a autoridade que você tem como igreja, que você pode paralisar essas obras. Eu não estou aqui exaltando o que está acontecendo. Mas existe um espírito do anticristo em curso, já fazendo coisas, preparando todo o ambiente. Assim como Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, não é mesmo? Que a estrutura, tudo foi preparado, foi um momento oportuno para Jesus vir e cumprir a missão que ele tinha que cumprir nessa terra. Da mesma forma, Satanás, você sabe que ele é imitador, que ele quer usurpar, ele quer ser como Jesus. Então ele tem um plano preparado para vir na plenitude dos tempos. Então se você olha uma coisa, às vezes parece que é uma coincidência. Ah não, falaram que tem lá um chip, existe uma coisa sendo estruturada, existe algo por trás. Esse negócio, às vezes a gente fala de nova ordem mundial, Illuminati, e parece meio, meu Deus, a gente vê algumas pessoas falando disso, que exagero. Realmente tem muito exagero, muito material ruim na internet, é só pra deixar você de cabelo em pé, maluco e não tem estrutura. Mas de fato, o que acontece é que existe sim em curso uma operação, uma preparação para esse tempo que tá por vir aí, e é bíblico, você precisa saber. Então, se você tem pegado o Apocalipse, né? As pessoas ficam, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus, não quero nem saber desse negócio de Apocalipse. Besta com 10 chifres, a meretriz, ai meu Deus. O anticristo, a besta, o dragão. Só de ouvir essas coisas, ai meu Deus, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, meu Deus, não quero nem ver isso, eu não tô entendendo nada, eu não quero saber disso. Então, a minha intenção aqui hoje é simplificar o entendimento acerca dessas coisas, para que você possa entender o que está acontecendo e que você venha acalmar o seu coração, mas saber, viva os seus dias com intensidade no Senhor, porque nós estamos nos últimos dias mesmo, o negócio está acabando. Então você precisa ser uma testemunha viva de Jesus, sabe? Que a sua vida ela possa exaltar o Senhor, que ela possa ser uma pregação viva, ambulante, para que você alcance o maior número de pessoas, sabe? Aquilo que você faz fala mais alto do que o que você fala.
Então, viva esses dias para o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu soube esses dias, Vini, através de uma pessoa, que ela foi ensinada ainda criança que era proibido ler o livro de Apocalipse. Acreditam? Era proibido ler o livro de Apocalipse. E se lesse, seria castigada. Isso, na verdade, olha só como são as coisas, né? Porque nós temos um Deus que desde o princípio anuncia o fim. A palavra do Senhor, ela é 60% falando sobre o final dos tempos, né? A gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa saber dessas coisas. É lógico que se você for ler Apocalipse, isso vai tornar um nó na sua mente se você não entender o que acontece antes disso, que existe uma profecia, que existe um estudo que vem desde lá de trás. Mas não é proibido. Quanto mais conhecimento você buscar da parte do Senhor, quanto mais conhecimento você tiver acerca desse final dos tempos, do que vai acontecer, uma pessoa melhor e uma pessoa mais focada no Senhor você se tornará. Então, não tem nada de proibido, não. Nem tem que ter medo. A igreja não tem que ter medo. A igreja tem que saber o que vai acontecer. Isso aí. Então, nós não precisamos ter medo de abrir lá. Jamais. Pode tirar o pozinho lá do finalzinho da sua Bíblia, que estava lá fechado. Amém? Vamos a uma pergunta aqui? Vamos. Olha só, o mundo parece estar de cabeça para baixo, não é mesmo, né? Os fatos que têm ocorrido nesses dias, por esses anos, têm correlação direta com a volta de Jesus e final dos tempos? Quando começa a acontecer coisas como essa, se você parar para observar, né? Eu tenho sido um dos principais defensores que você precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Quando você pega, por exemplo, Mateus 24, e as pessoas se apegam muito nesse texto e já começam, né? Não, porque olha lá, fome, guerra, meu Deus. Então, se o evangelho for pregado a toda criatura, então a gente precisa entender, queridos, que nesse momento Jesus ele está falando para dois tipos de povos. Existem profecias ali que é para a igreja, mas também existem profecias que é para o povo judeu, para um tempo de tribulação, né? Então muitas vezes nós olhamos, gente, fome sempre existiu no mundo, não é algo novo, né? Se você pegar desde o começo ou desde antes, guerras, já teve a primeira, a segunda, a terceira guerra. Então muitas vezes nós olhamos, agora tá falando, mas você tem que ficar atento numa coisa, que sim, eu acredito. Por exemplo, vamos pegar aqui janeiro. O que aconteceu em janeiro? Eu lembro, eu preguei sobre esse assunto na igreja em janeiro. E eu já estava falando sobre o Donald Trump, né? Nós estivemos em janeiro sobre a iminência da Terceira Guerra Mundial. Aí o povo já começou a se levantar na internet. E a internet, meu amigo, você tem que tomar cuidado com isso. Olha só, o Trump é o anticristo. O Trump não sei o quê. Olha, a Terceira Guerra Mundial, agora Jesus vai voltar. Passou tudo isso. Não aconteceu a Terceira Guerra, né? Apesar de ter sido um rumor de guerra. Depois disso, o que aconteceu? Olha só como esse ano começou conturbado. Chuvas torrenciais em diversos lugares do Brasil que mataram muitas pessoas. Acho que não chegaram a milhares, mas mataram muitas pessoas. E agora, de uma vez por todas, uma peste como o coronavírus, Covid-19, vem, assola não só o país como o mundo. Eu garanto pra você que eu nunca vi, em 32 anos de idade, eu nunca vi algo nesse sentido de pessoas ter que ficar trancado em casa, isolamento social, comércio falindo, né? Eu mesmo conheço alguns na minha rua que eu fui falar com a pessoa e falou, não tenho mais condições de abrir, realmente o negócio tá feio. E isso tá gerando, sim, desemprego, tá gerando fome, necessidades. Então, assim, existe essa vertente do Mateus 24, que não é dizendo exatamente isso. Por exemplo, se eu linkar dizendo que Jesus só vai voltar quando for pregado o evangelho a toda criatura, acabou. Então vamos ficar aí uma eternidade, porque sempre vai ter alguém que não vai ouvir. Agora, queridos, se você entende que esse pregar o evangelho a toda criatura é para o momento da tribulação, onde vai surgir as 144 mil testemunhas, mas o povo que vai se converter durante a tribulação, eles vão ter que pregar o evangelho debaixo de pancada, então nós estamos com o entendimento correto. Mas, de qualquer forma, mesmo achando que esse texto não é para esse tempo, eu tenho certeza de uma coisa, as coisas estão se intensificando. Então, é muito perigoso essas questões de guerra. Essa questão do coronavírus, ela demonstra muito para mim. E não só isso, mas também a questão de um avivamento que está acontecendo nesse momento. Eu sei que a gente quer viver o avivamento de uma forma assim, eu quero entrar lá, ver as curas, mas existe um movimento que já demonstra esse avivamento. Eu nunca vi, na minha história de vida até hoje, um momento desse na igreja.
onde as igrejas estão se unindo de verdade, né? Você viu lá o movimento Descende Brasil, que na verdade é um movimento internacional, né? Já aconteceu em outros lugares. E a igreja se levantou num jejum, coisa que eu nunca vi, né? Nossa igreja aderiu, participou do jejum. Então, assim, a igreja está se levantando, existe algo em curso. Não é porque eu sempre falo que esse capítulo de Mateus 24, ele fala muito a respeito da tribulação, que as coisas que estão acontecendo hoje não se referem ao final dos tempos. Então, realmente se refere, a igreja está se levantando e esse avivamento ele vai ser a cereja do bolo desse momento onde Jesus vai voltar. Aleluia, isso aí. Então, se preparem, não fiquem alheios aos acontecimentos. Nós precisamos entender os tempos e as eras para estarmos inseridos naquilo que Deus está fazendo, amém? Porque Ele mesmo estabeleceu o tempo na eternidade. Deus vive fora, né, do nosso tempo. Ele vive na eternidade, mas Ele inseriu um tempo, e é esse tempo que nós estamos aqui como igreja, como o Vinícius disse. Nunca se viu a igreja se unindo tanto. Nós somos a igreja, você é a igreja, hoje a sua casa é a igreja. Então, nós precisamos ter entendimento desses fatos, amém? Nós temos mais uma pergunta aqui. Quais os principais sinais que representam a volta de Jesus, profeticamente falando? Agora, como diz o couro vai comer. Que agora, na verdade, assim, agora a gente vai trabalhar com fatos que já aconteceram. Talvez você tenha estudado, ou se não, talvez você tenha visto no próprio Jornal Nacional, se você já assistiu, falando acerca desse assunto. Se você quer saber mesmo a respeito da vinda, do final dos tempos, você tem que olhar para Israel. Então aconteceu algo assim, mirabolante, né? No ano 70 depois de Cristo, aconteceu que o Império Romano destruiu Jerusalém e houve naquele momento diáspora, onde os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Então imagina isso, acabaram com o Estado de Israel, mataram o povo ali e quem sobrou foi espalhado na terra, né? E depois pra você ver, olha só, esse povo é tão sofrido, mas Deus sempre tem uma intervenção a favor deles. É impressionante. Você pode ter acompanhado que na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler, né, em 1945, ele queria fazer uma raça pura, vamos dizer assim, né? Então ele chegou a um momento de loucura de queimar pessoas, principalmente os judeus, em câmaras de gás, né? Se você pegar esse livro aqui, ó, eu tava contando pra Jane sobre esse livro aqui, ela falou, eu não quero ler não, mas é uma verdade que tá acontecendo aqui, que ele fala. Historicamente, queridos, esse espírito do anticristo que já opera desde que Jesus deixou a terra, existe uma preparação, e ele trabalhou na vida de Hitler de forma pesada. E nos médicos de Hitler, né? O livro relata ali detalhes do que aconteceu naquela época com os judeus, não só judeus, com outras pessoas também, mas mudanças de sexo forçado, né? Eu não quero chocar você, mas é bom você saber, mudanças de sexo ali sem anestesia, muitos não resistiam e morriam na mesa de cirurgia, né? Implantações de bactérias ali, fazendo teste em humanos, em pessoas vivas. Você acha que isso procede de Deus? Com certeza não, é algo diabólico que operou na vida deles. Mas Deus tem sempre um livramento. Então eu queria ler uma coisa com você. Eles foram espalhados, mas a Bíblia diz em Ezequiel 34, versículo 11. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares de onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Então, em 1945, houve essa guerra com Hitler lá, e muitos morreram mesmo, milhões, né, falam, de judeus. Mas em 1948 existe um clamor, existe uma profecia operando para que o Estado de Israel ele seja de volta, que ele passe a existir novamente. E esse povo começa a vir de todos os lugares de onde eles estavam espalhados, baseados nessa profecia, e eles fundam ali novamente o Estado de Israel. Não foi tão simples assim,
né? A gente sabe que já existiam árabes morando ali, né? O pessoal palestino, pessoal da Cisjordânia, etc e tal. E já existia um povo vivendo ali, então o povo foi entrando. E chegou um momento, queridos, onde o Estado ele voltou a existir, em 1948. E aí o que acontece? Isso quer dizer mais para nós do que qualquer evento que venha acontecer nesse momento. Porque Jesus profetiza, abre novamente sua Bíblia, só para a gente trabalhar com dados e fatos aqui. Em Mateus 24, 32. Então quer dizer que as profecias bíblicas, elas realmente acontecem, elas estão se manifestando. Exatamente. E essa é uma prova delas, não é? Exatamente, e se você olhar pessoas que estudam isso a fundo, que vão muito além, o que eu vou revelar aqui, que talvez você não saiba, você vai ficar de queixo caído, que já está acontecendo. Mas antes eu queria só fechar essa questão dessa profecia, porque ela diz totalmente que nós estamos realmente no final dos tempos, nos últimos dias, né? Então, tá lá em Mateus 24, versículo 32. Mateus 24, verso 32. É a lição da figueira, a parábola da figueira, o dia do Senhor. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então o que acontece aqui? Nada está escrito na Bíblia por um acaso. Não foi jogado lá sem sentido, sabe? Então quando Jesus fala de figueira, quando é retratado figueira na palavra, ela refere-se ao povo judeu, a essa nação. E aqui está dizendo claramente que quando essa nação brotar de novo, quando passar a primavera, vier o verão, e essa figueira ela for estabelecida novamente, então não vai se passar uma geração e o Senhor voltará. Aí me fala, em 1948 foi quando o Estado de Israel ele foi novamente restabelecido. A gente estava fazendo umas contas, então 1948, se não passar uma geração, a Bíblia relata em Salmos que uma geração é 70, 80 anos, mas 80 já é, sabe, fatigante. E em Gênesis, uma geração pode ser até 120 anos. Então, se você fizer as contas com 70 anos, vamos chegar em 2030. Né? Me ajudem se eu errar na matemática. Mas nós vamos chegar bateu em 2030. Se não, se for 120 anos, 2070. Então, nós estamos, de fato, vivendo os últimos dias. Sabe, queridos, é impressionante ver a história desse povo. Depois disso, em 1967 ainda, existiu uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Né? Você pode procurar, joga lá no YouTube, Guerra dos 6 Dias. Você vai encontrar alguns documentários. Dentre esses documentários, tem um que me chamou muita atenção sobre coisas, fatos que aconteceram, e agora é só uma curiosidade, sobre coisas que aconteceram naqueles dias dessa guerra. Se você olhar o mapa, e lá aparece para você, Israel está cercado por diversos países que são contra ele. Sabe? Diversos países, assim, a própria Cisjordânia, árabes, coisas assim. Ele está cercado de inimigos, essa é a grande verdade. Em 1967, nessa Guerra dos 6 Dias, os 3 países que fazem fronteira com Israel decidiram atacá-lo. E era um exército muito numeroso, não tinha nem condições, se você olhar, condições bélicas, em quantidade de material de guerra, de material humano para enfrentar essa guerra. E o resultado dessa guerra, você deve saber que Israel saiu vencedor dela. Agora, como? O próprio Senhor lutou a favor de Israel. São testemunhos assim que você não pode acreditar, de um soldado, por exemplo, estar sozinho. Ele se perdeu do seu grupamento. Olha só que interessante. Ele se perdeu do seu grupamento e de repente ele avistou um exército de árabes, mas era algo assim em torno de pelo menos 3.000 homens. Era uma patrulha inteira. E ele ficou em choque ali, já achando que ia morrer. Mas quando ele acabou se deparando com esse exército, as 3.000 pessoas levantaram suas mãos e se renderam diante dele. E ele, sem entender nada, levou esse povo preso. Então vamos lá para o acampamento preso. Imagina uma pessoa só, com 3.000, todo mundo com cara de medo. E quando eles foram interrogados, vocês estavam em 3.000, por que vocês não reagiram contra um homem só? Não tinha um homem só não.
Tinha muitos homens de branco armados. Então você vê, não só esse testemunho, você pode entrar lá, Guerra dos 6 Dias, procura no YouTube e você vai ver muitas coisas que aconteceram inexplicáveis mesmo aos olhos humanos. Sobrenatural, mas né? Deus é que operou do lado deles. Como eram as guerras que aconteciam no Antigo Testamento. Exatamente. Também, né? Os povos vinham contra Israel, mas porque é o povo escolhido de Deus, Deus sempre se levantou ao favor deles e derrotou seus inimigos. Sempre se levantou, se levanta e se levantará, né? Eu não sei se a gente vai chegar a falar de tudo isso, a gente pode bolar um segundo round, mas na guerra do Armagedon vai ser um momento onde o anticristo... Eu não queria confundir a mente do povo. Vamos lá, depois eu chego lá. Eu sei que vocês ficaram curiosos, mas vamos lá. Vamos devagar. Vamos. Mas então esse é o grande sinal, o Israel sendo estabelecido como nação novamente, como um Estado, né? E você deve ter visto nesses últimos dias, o Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Isso tem causado um reboliço muito grande. O nosso presidente Bolsonaro também entrou no mesmo barco. E a Bíblia diz que vai abençoar aqueles que abençoam Israel. Amém. Aqueles que abençoam a nação de Israel. Então fica atento, isso é muito bom. Só que gera uma grande confusão, queridos. Porque eu não sei se você sabe, mas em Jerusalém, ela é a capital santa, sagrada, indivisível para Israel. Mas também é a capital santa, sagrada e indivisível para os palestinos. Então existe uma guerra acerca do poder em Jerusalém, tanto que ela é dividida territorialmente. Você pode ver lá a mesquita principal dos palestinos, ela é nesse lugar, exatamente onde dizem que era construído o Templo de Salomão. Então existe uma guerra nesse sentido de obter o poder total sobre Jerusalém. Então quando Donald Trump ele transfere a sua embaixada para Jerusalém, e quando ele reconhece Jerusalém como a capital de Israel, ele está arrumando uma briga com os palestinos, com o povo árabe, com Hamas, com todo aquele povo que se levanta a favor do Estado palestino. Aproveitando que você falou do Donald Trump, vamos aqui a uma pergunta falando um pouquinho sobre esse assunto. Deus, que virado. As pessoas costumam rotular alguns líderes mundiais, certo? Sim. Como o anticristo. Um exemplo deles é Papa, o Trump mesmo, como você disse, Obama, Macron. Faz sentido isso? Serem rotulados como o anticristo? Vamos lá, eu vou dar uma explicação aqui. Mas só antes de responder essa parte dessas rotulações que rolam na internet aí sobre Macron, sobre Trump, o próprio Obama, né? E o Papa é o que mais sofre com isso. Coitado, mas vamos lá. Explicando aqui antes que eu falei sobre esse sinal, só para você saber, existe um instituto israelense, também tem na internet, que os utensílios do templo, eles já estão todos já construídos novamente, já foram feitos novamente em ouro, castiçal, todas essas coisas para voltar a oferecer sacrifício, e já existe rumores de que eles só estão esperando a reconstrução do terceiro templo para começar de novo os sacrifícios. E isso é mais uma construção que está nos levando para o final dos tempos. Então, se prepare, queridos. Se você que está me vendo aí está longe dos caminhos do Senhor, é o tempo de você voltar para você não sofrer o dano que as pessoas que vão ficar esse período sem o Senhor sofrerão. Deus, ele não está demorando, ele está sendo paciente com todos nós. Então, no final, nós vamos fazer uma oração aqui. Retome o caminho com o Senhor, porque é muito mais lucro do que você sofrer o dano que sofrerão as pessoas no tempo da tribulação. Agora, respondendo a pergunta, só beber uma água aqui. Se você jogar na internet lá agora, Papa Anticristo, né? A gente viu lá, por exemplo, aquele, acho que era o Wojtyła lá, que era o antes do antigo Papa. Já rotulavam ele como anticristo, mas ao meu modo de ver, ele sempre foi uma pessoa muito boa, né? Independente agora, clubismos à parte, a gente tem que olhar, né, o coração das pessoas, assim. Agora, eu não me recordo agora o nome, mas o Papa antes desse aqui do Bento, eu não sei se você sabe, existe rumores aí, que só o Vaticano vai poder responder, de que o Papa antes do Bento, ele saiu, ele renunciou, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas ele renunciou sem querer. Existia uma vontade por trás dele. Então, assim, existem várias teorias da conspiração, principalmente uma sobre o Bento XVI agora, onde dia 14 de maio, escreve essa data aí, 14 de maio de 2020, 14 de maio de 2020, o que vai acontecer? Um encontro mundial para falar sobre educação no Vaticano.
né? E já está rolando diversos assuntos falando que o Papa é o anticristo e que, na verdade, assim, ou o Papa ou o anticristo ele vai ser anunciado nessa reunião de 14 de maio. E aí já tá todo mundo já atento com esse negócio. Só que se você pegar a íntegra do escopo do que vai ser essa reunião, não tem nada a ver, gente. É sobre educação global, né? Não vai nomear um líder mundial, tá falando em treinar pessoas. Então você olha o conteúdo, não faz muito sentido com o que se espera de um anticristo, né? Mas de qualquer forma, eu não vou duvidar. Então, a título de informação, eu não apostaria no Papa como sendo o anticristo, né? Na verdade, assim, existem algumas características que a gente tem que prestar atenção. Aí vai entrar em várias questões de estudiosos que dizem uma coisa, estudiosos que dizem outra. Mas, basicamente, vamos pensar aqui. Qual vai ser a função do anticristo? Ele vai precisar, no momento de conciliação, trazer um tratado de paz, né? Esse tratado de paz, o que você pode observar? 7 anos de paz. Vai ser um tratado de paz entre Israel, os palestinos, o povo cristão. Vai haver uma unificação onde Israel vai ceder um pedaço do terreno para a Palestina e talvez reconhecer a Palestina como um Estado, que hoje não é reconhecido, ao passo que a Palestina entrega o terreno para a reconstrução do templo hoje. É um negócio de maluco. Então, se você vê alguma coisa no sentido de tratado de paz, você não precisa ficar atento. Eu acho que o Obama eu acho que o Macron eu acho que o Papa Você tem que ficar atento. Se você vê, queridos, algum negócio no sentido de acordo de paz, já fica atento, porque na hora que a caneta assinar, provavelmente você vai subir. Então já fica atento, né? O povo fala do Trump. Recentemente houve, né, uma reunião entre o Trump e o primeiro-ministro de Israel para tratar sobre esse acordo de paz entre Israel e a Palestina. E houve diversas propostas e tal, e o povo já se levantou. O Trump é o anticristo. Não, nossa, foi um caos na internet. O Trump é o anticristo. Agora olha só o acordo de paz. Só que o Trump não atende às exigências, não. O Trump é grosso, não é querido por ninguém, todo mundo odeia ele e ele quer arrumar guerra. E para corroborar e acabar com essa questão, o acordo de paz ele não foi aceito pelos palestinos, porque apesar do Trump injetar $1 bilhão na economia da Palestina, haver essa questão do reconhecimento do Estado deles, eles não concordaram porque a contrapartida para eles é muito pesada. Então já aniquilou aí. A questão do Emmanuel Macron é por tudo que ele vem sendo, ele tenta se levantar como um líder mundial, e também existe uma profecia em Isaías 6 ou 7, se não me engano, que fala alguma coisa a respeito de Emmanuel, mas tiraram totalmente fora do contexto para falar que é o Emmanuel Macron. Então, também não faz sentido. O anticristo, eu chutaria ele como assim, um líder político muito influente, né, querido por todos. Aí você vai começar a lembrar de alguém que foi presidente dos Estados Unidos, né? Um cara que, se ele ia na África, ele era ovacionado. Se ele ia não sei na onde, meu Deus, Obama. Até eu gostava do Obama e gosto. Então, assim, se fosse traçar um perfil do anticristo, eu traçaria uma opinião só, não estou dizendo que ele é, mas eu traçaria o perfil do Obama. Porque ele é um cara que ele tem carisma, ele não é mais presidente dos Estados Unidos, e você já imaginou o Obama como o chefe da ONU? Então a ONU ela já tem hoje um exército próprio para ela. Ela tendo um exército próprio, ela tem praticamente autonomia para interferir nos países. Então eu chuto, queridos, assim, que vai se levantar um líder político mundial, né? Ele vai trazer esse discurso de paz, de conciliação, e talvez ele possa ser um chefe da ONU, por que não? Né? Eu sei que muitos têm falado disso, parece meio assim, seguindo um carro-chefe, mas eu acredito que tem total sentido nisso. Então, essas são as características, mas não fica se preocupando com o Macron, com o Trump, fica de olho no acordo de paz entre Israel e a Palestina. Se você vê alguma coisa nesse sentido, já corre para orar e pedir perdão pelos pecados. Nós temos algumas perguntas ainda aqui, né? E temos alguma pergunta aí dos telespectadores? Nós temos bastante perguntas aqui. O William Santiago. O anticristo vai ser revelado antes ou depois da vinda de Jesus? Essa pergunta, eu posso responder ela, só que eu vou abrir uma lata de minhoca, né? Porque existirão 2 vindas.
e eu vou responder isso depois. Mas o arrebatamento, o que acontece? Pode ser que o anticristo já esteja, o espírito do anticristo ele já está sendo, ele já trabalha no nosso meio, assim, né? Já tem trabalhado em governantes, e muita coisa você vê hoje, a moral do ser humano, ela tá lá embaixo, assim, as coisas são horríveis. Então pode ser que já exista hoje um trabalhar e que a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Então pode ser que a igreja acabe vendo o anticristo, mas não vai acabar sofrendo nenhum dano por ele. Porque ele só pode se manifestar, como a Bíblia diz em Tessalonicenses, e depois eu vou responder essa pergunta e vou ler para você, mas ele está impedido de se manifestar por conta do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Então, talvez a gente possa ver o anticristo, mas a gente não vai partilhar de nada que ele possa causar, nenhum dano que ele possa causar. E ele só vai se manifestar de fato quando a igreja subir com Jesus Cristo. Então essa tribulação, ela vai acontecer após a subida da igreja, ok? A tribulação acontece após a subida da igreja. Isso já é a outra pergunta? Isso, vamos lá. Isso mesmo. Falar pro Lilo que... eu respondendo... Lilo é o William Santiago. É o William tá Santiago. Bom? Quando eu responder a próxima pergunta que fala sobre tribulação e grande tribulação, ou o momento da igreja, então eu vou te responder melhor essa pergunta. Mas de qualquer forma, fica... Talvez a igreja veja o anticristo, mas não sofra nenhum dano por ele, porque vai ser meio que um negócio acaba e o outro começa. Só voltando um pouquinho sobre o anticristo, né? Queria falar sobre esse kit do anticristo, né? Você falou algumas características já, né? E sobre a religião única, a marca da besta. Muitos crentes, às vezes, por falta de conhecimento, tem medo. Não, eu não vou fazer, eu não... Então, o medo, às vezes, por falta do conhecimento, tem atrapalhado muito a vida dos crentes, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, amém? Vamos ler Apocalipse. Tô abrindo o livro tão temido, hein? Cuidado. Será que você vai estar aqui ainda após... Apocalipse 13, versículo 16. Apocalipse 13, verso 16 diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o número é 666. Então, falando primeiramente sobre a marca da besta, e agora é um assunto que ele é polêmico e eu gosto disso, alguns falam que é figurado, né? Que não vai ser, na verdade, uma marca original. Dizem que vai ser uma questão de você estar trabalhando em favor do anticristo, trabalhando em favor do diabo, e isso vai soar como se fosse um reconhecimento de que você é dele, né? Mas a palavra transliterada aqui na parte desse livro diz que é realmente cicatriz, né? Algo físico. Aí vai ser uma guerra de estudiosos, mas eu vou falar o que eu acho, né? Então, baseado nessa questão de cicatriz, algo visível, né? Pode ser um símbolo, alguma coisa, uma tatuagem, ou o que é mais moderno. Se você for começar a imaginar o que é moderno, que faz mais sentido. Existe, como eu falei, existe uma construção para o final dos tempos, não é mesmo? Então, você começa a olhar, você tinha um cartão do seu banco, o chip estava contido ali. Hoje em dia, você consegue acessar o seu banco com a sua digital, né? Antigamente, você ia pagar sua compra no mercado. Como que era feito o pagamento da sua compra? No dinheiro. Aí começou o cartão de débito. Ninguém usava muito. Eu hoje só uso cartão de débito. Mas hoje já existem mecanismos, né? Que você tem um relógio, você paga. Você tem uma pulseira, você encosta lá, paga. Você encosta o celular, você paga. Enfim, diversos mecanismos que estão sendo desenvolvidos, né? O pastor Chris falou na live dele há algum tempo, e eu fui procurar saber sobre algo que está acontecendo na Dinamarca, né? Então, assim, a Dinamarca, o primeiro-ministro, se não me engano, ele fez uma proposta econômica, e dentro dessa proposta econômica, ela falava algo no sentido de acabar com o dinheiro físico do local, né? Então, todo mundo ia ter que pagar, e para isso estava sendo desenvolvido um chip, né? Aí fizeram experiências com esse chip, numa pulseira. E funcionou como tem funcionado e como tem evoluído super bem, né? Existem chips, por exemplo, que controlam a questão da diabetes em pessoas. Não sei se você tem esse conhecimento, se você já ouviu falar,
mas ele controla o nível de açúcar no sangue da pessoa e libera lá a insulina para poder fazer a cura dessa pessoa, etc e tal. Então existe uma construção já acontecendo para isso. Não vai chegar lá, não, vamos inventar alguma coisa. Não, já existe em curso, né? E isso vai acontecer na grande tribulação dos 3 anos e meio para lá, onde realmente o anticristo vai se levantar como o diabo mesmo encarnado, né? E ele vai realmente submeter as pessoas à aplicação desse que eu diria assim, vamos dizer, um nanochip, onde contém informações. Você vê, não é difícil. Já existe, na verdade, né, um chip com todas as informações, já existe. Né, eu já ouvi falar uma coisa que o nosso governador estava querendo desenvolver algo nesse sentido junto com a Huawei, né? Não sei se pode falar aqui para fazer propaganda, mas existe uma parceria muito grande do nosso governo de São Paulo com a China, né? E diversas coisas têm acontecido, inclusive monitoramento dos nossos aparelhos. Isso é um absurdo, gente. Isso é cercear a sua liberdade. Então, assim, você começa a observar que não é difícil essas coisas. Você começa a ver que não era tão difícil capturar um criminoso, né? Por exemplo, existe um mecanismo hoje, um chip de 1 centímetro, não sei se você sabe, talvez menos do que isso ainda, que ele é colocado nas cargas de alto valor. Então, se alguém vai lá e rouba essa carga, a polícia ou mesmo a equipe de monitoramento, ela consegue rastrear essa carga onde ela está por meio desse chip de 1 centímetro, que nem sequer pode ser visto. Então, não é difícil, né? É que existe muita coisa assim, muita coisa envolvida, né? Políticas, etc e tal. Mas esses chips funcionando, o que impede, né, de ser aplicado num ser humano? Eu sei que hoje geraria um baita escândalo, mas no tempo do anticristo, onde as coisas vão ser impostas, você não vai ter direito de escolha, isso vai ser tranquilo para fazer. E aí, queridos, quem não aceitar esse chip, quem não aceitar essa marca, vai ter problema. E o problema é uma morte bem morrida, se assim posso dizer. Uma morte que não vai ser muito legal, né? Porque nesse tempo as coisas vão ser cruéis. Se você acha que hoje o mundo está cruel, imagina o que vai acontecer no tempo em que o diabo vai estar operando de uma forma totalmente livre. Não tem igreja mais para pará-lo. Será explícito, né? Será explícito. E sobre o pacote, né, do anticristo, ele vem envolvido no seguinte. Imagina, esse discurso de unificação, ele vem nesse intuito de vamos selar a paz. E aí o mundo inteiro começa a olhar, ele conseguiu fazer o que nunca ninguém fez, que foi selar a paz entre Israel e a Palestina. Eles estão vivendo bem, olha isso. Então o povo começa a olhar e fala, meu Deus, é o Salvador esse cara, só pode ser. E começa a se levantar. E então ele começa a querer dominar algumas coisas no sentido de, o que separa o povo? Talvez a religião seja uma das coisas que hoje mais separa o povo. Então, é o que dizem, que existe uma grande religião hoje, que ela domina praticamente todo mundo. Inclusive tem um estado, um país, na verdade, com o nome dessa religião, né? Todos devem saber, eu não vou ficar falando aqui porque eu não quero entrar em contenda com os meus irmãos. Mas dizem que essa religião, ela vai realmente servir de plataforma para se fundar a religião única, né? Então, vamos acabar com as guerras. Não tem mais religião, não tem mais placa A ou placa B. Agora todo mundo é dessa religião. Só que essa religião, ela não vai ser uma coisa de Deus, não, gente. É algo do diabo. Então, o povo vai sofrer também nesse sentido. E se você não se submeter, você também vai ter uma morte bem morrida. Então, é bom você não querer estar aqui nesse tempo. E você tem hoje totais condições de, no momento que nós somos arrebatados, você subir com Jesus Cristo e não passar por nada disso. Então, pulando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse período de tribulação, né? Tribulação e grande tribulação. Existe uma diferença entre tribulação e grande tribulação? Existe, né? Conforme Daniel detalha, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas da galera ali. Mas antes, respondendo essa pergunta, existe sim uma diferença entre tribulação e grande tribulação, né? Qual é a diferença entre eles? É um período de 7 anos. E a tribulação, ela é o primeiro período de 3 anos e meio. O que vai acontecer aqui, gente? O anticristo vai estar... Sabia que o diabo ele é tão invejoso? Apenas uma informação aqui. O diabo é tão invejoso, mas tão invejoso, e ele quer usurpar o lugar de Deus de tal forma que ele cria um mecanismo de trindade para ele mesmo. Olha só, não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo?
Nesse caso, é Satanás, o anticristo e o falso profeta, simbolizando o Espírito Santo. É uma coisa terrível, né? Mas voltando para a pergunta. Então existe lá a tribulação, que é esse primeiro período de 3 anos e meio. O que acontece nesse primeiro período de 3 anos e meio? O anticristo está lá, mas governando e alguns adorando. Meu Deus, com esse cara é demais. Tá causando uma união, uma paz tão grande. Só que não é porque tá acontecendo isso que vai ser 3 anos e meio de paz, não, gente. Existem os julgamentos da parte de Deus para esse período. E são julgamentos, assim, não muito agradáveis. Então, quem não subiu, que está na tribulação, vai sofrer muito. Na questão de, desde o primeiro dia já vai começar os julgamentos, né? Então serão abertos selos, teremos 7 trombetas, teremos 7 taças, e são julgamentos terríveis, assim. E a coisa, ela vai ficar pior ainda nos 3 anos e meio final, que se chama Grande Tribulação. Por quê? Porque nesses 3 anos e meio, além dos julgamentos que estarão sendo colocados sobre a terra, por meio desses julgamentos que eu falei agora, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, o anticristo, nos 3 anos e meio, ele vai sofrer uma ferida na cabeça, o pessoal fala que alguém vai tentar matar ele, e ele vai ressuscitar. Só que quando ele ressuscitar, ele já não volta mais como o anticristo, ele volta como o próprio diabo encarnado, a besta de verdade. Então agora ele já não tem mais problema nenhum em fazer essas coisas que eu disse, em se declarar o diabo, em romper o acordo de paz que ele tinha feito entre Israel e a Palestina, e agora o templo que havia sido reconstruído lá em Israel agora serve de o templo para ele se sentar no trono e se proclamar Deus sobre os judeus. E aí você imagina, agora os judeus acordam para a vida e começa agora a grande tribulação, onde literalmente o pau vai quebrar, queridos, vai ser forte o negócio. Então, assim, até respondendo agora a pergunta deixa eu ver de quem é, Lauane Helena, ela perguntou assim, a grande tribulação ocorrerá antes ou depois do arrebatamento? Exatamente. Arrebatamento primeiro e depois tribulação e grande tribulação. Vamos tratar a tribulação como um período completo, só que dividido em 3 anos e meio. Então, arrebatamento primeiro, depois 3 anos e meio, tribulação, que vai ser pesado, mas nem tanto, e os 3 anos e meio depois, que vai ser assim. Ou vira do anticristo, ou morre. Você não vai ter escolha. Vai viver refugiado. Imagina o povo indo de um lugar para o outro, fugindo o tempo inteiro, se não morre. Vai ser dessa forma. Então, só para que as pessoas que estão nos assistindo, e pode ser que muitas delas não são cristãos, para dar uma explicadinha rápida sobre arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento, ele é o seguinte, é uma promessa que Jesus Cristo fez para a igreja, no sentido de que aqueles que forem fiéis, aqueles que aceitarem o nome do Senhor Jesus, aqueles que cumprirem realmente os mandamentos dele, que viverem uma vida assim que agrada ao Senhor Jesus, né? Tentando sempre fazer o melhor, sendo o melhor a cada dia e se guardar nos caminhos, então o Senhor virá do céu, nas nuvens, e a igreja vai subir com Jesus Cristo. Essa é a promessa. O arrebatamento é exatamente isso. A igreja sobe com Jesus antes desse momento que a terra vai passar, que vai ser terrível. Certo, então Jesus não descerá até a terra para pegar a sua igreja. Ele fica nos ares e Exatamente. Seremos levados, né? Só para nível de esclarecimento. A nível de esclarecimento, depois eu vou ler algo para vocês e vai fazer total sentido, baseado também nessa informação que a Vivi solicitou. Tem só algumas perguntas ali? Sim, nós temos algumas. Onde está? Qual é o nome do livro? Vou pegar aqui para você. Boa. Não sei qual dos 2 Tiago livros Tinoco. que o Tiago Tinoco está nos perguntando. Essa câmera aqui. Seria esse livro aqui. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco, tá bom? E nós temos esse outro. Não sei se o pessoal do Instagram viu. Deu para ver? Ok? E nós temos o outro livro aqui. O Tiago Tinoco disse que o pai dele nasceu em 1948. Uma data emblemática. Parabéns, seu pai aí. E aqui, profecia dos fins dos tempos, ok? Do fim dos tempos, de Derek Walker. Ó, ele pergunta se eu acredito que o anticristo virá do Estado Islâmico. Existe um estudo, né, sobre isso, mas ele é bem complexo. Mas eu não descarto também a possibilidade, não. Agora, existe também um outro estudo, e aí outro dia a gente pode detalhar melhor, que diz que ele virá daquela região da Europa ali, Romênia, né, etc e tal.
Existem estudos baseados nisso, mas eu já vi estudos também falando que ele pode vir lá do Islã, né? Então, assim, é bom a gente ficar atento nessa questão do acordo de paz. Melhor a gente ficar atento nisso para ver de onde o anticristo vai virar. Ok. Nós temos aqui mais uma pergunta também. O Vinícius já respondeu, né? A igreja não estará aqui, queridos. Durante esse período de tribulação, desses 7 anos de tribulação e grande tribulação, nós não estaremos aqui. Glória a Deus e aleluia por isso, amém? E você precisa fazer a sua parte, o quê? De anunciar o evangelho de Cristo para que os seus familiares, os seus parentes, seus amigos que não conhecem a palavra ainda, não recebeu essa revelação, para que eles não fiquem aqui. Nós estamos bem próximos do fim. E este é o nosso tema dessa noite. Os sinais do fim dos tempos, amém? Então, para que eles não fiquem, você precisa ser uma testemunha de poder para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, amém? Amém. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda? Isso é importante. Isso vai fazer você conseguir discernir. Daqui a pouco eu respondo mais perguntas, mas falando sobre arrebatamento e segunda vinda, não é mesmo? Então o que acontece aqui são eventos diferentes. E se você não souber disso, você acaba lendo a Bíblia num lote só e você acaba não entendendo quando ele diz algumas coisas. Fala, meu Deus, mas ele está falando do que agora? Não, mas a igreja não ia estar aqui, agora está. Então você precisa entender que existe o arrebatamento, que é esse evento aqui. Eu vou descrever a ordem cronológica para você entender melhor. E aí você vai passar a entender muitas coisas da melhor forma. Estamos na era da igreja, né? E aí o que acontece? A igreja está vivendo aqui... Vamos falar um pouquinho também, vou englobar um pouquinho de salvação aqui, né? O pessoal das perguntas aí, top, hein? Eu já tô gostando dessas perguntas aí, já vou responder todas. Live até meia-noite hoje, hein, galera? Só não sabe o tempo aqui que nós temos. Olha só, muito o tempo Instagram, ele nos permite apenas 60 minutos. Então, passando esse tempo, você corre lá pro YouTube, amém? Ou pro Facebook, Verbo da Vida Pirituba, amém? Beleza, então vamos lá. Eu até perdi o fio da meada, que eu tô vendo tanta pergunta ali, mas vamos lá. Eu tinha perguntado sobre arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento e segunda vinda. Já eu já te respondo, Tiago, sobre o milênio. Então, arrebatamento, vamos lá. Estamos na era da igreja, era da graça. E eu não sei se você sabe, mas a era da graça ela tem mais responsabilidade do que a época da lei. Porque agora não é obrigado, existe uma obrigação sobre sua vida. Existe o amor. Então ele nos amou de uma tal maneira que eu devo isso a ele. Então eu quero viver essa vida que o agrada. E eu estou vivendo essa vida, procurando progredir a cada dia. O meu espírito já está salvo, a minha alma está sendo treinada e o meu corpo ele será glorificado. Agora eu falei corpo glorificado, então se você tem alguma pergunta sobre corpo glorificado, já bota ali que já eu respondo. Muito que bem. Estamos vivendo a nossa vida. E aí eu te digo, acordo de paz, não sei o quê. Aí acontece tudo isso que eu te disse aqui, Jesus vem nos ares, a diferença, hein? Nos ares, a igreja sobe juntamente com Jesus e nós vamos ficar lá nas boldas do Cordeiro e também participando do tribunal de Cristo, que é onde Cristo julgará a cada um segundo as suas obras. Tô dando um resumão, hein, gente? E aí não é uma questão de julgamento para saber se você vai pro inferno ou não. Você já tá lá no céu, que incoerência seria essa? Subi, fui arrebatado, que coisa maravilhosa. Só aí sentiu Jesus, o gostinho, só. Só sentiu o gostinho, do portão pra dentro você não pisa, vai pro inferno. Não, então é uma questão de galardão. E isso já vai englobar a pergunta do Tiago, lá do Tiago Mota, sobre milênio, né? Porque o galardão que a gente vai receber, ele vai ter a ver também com a nossa representatividade no governo de Jesus durante o milênio. Muito que bem. Aí vem, igreja subiu, bodas do Cordeiro para a igreja. E aqui na terra, o que vai estar acontecendo nesse meio tempo? O pau vai estar quebrando na tribulação e depois na grande tribulação. O que vai acontecer no final da grande tribulação? O anticristo já com um demônio, com um capeta encarnado nele mesmo, aliás, ele encarnando o diabo, para não mudar a ordem dos fatos. Ele vai reunir um exército numeroso, a Bíblia diz, e ele vai atacar Israel. E no momento que ele atacar Israel, queridos, é o momento onde se prepara, você que é igreja, você que aceitou Jesus, você aceite Jesus também para participar desse evento, que vai ser maravilhoso, a Batalha do Armagedon. Então, quando você fala de Armagedon, meu Deus, o mundo vai acabar em fogo, né? Que eu já vi tantas vezes falando, meu Deus, vai explodir o mundo, que não sei o quê. A Batalha do Armagedon é o seguinte, o anticristo, o demônio, e o seu grande exército vai cercar Israel
para acabar com tudo, matar os judeus. E nesse momento é o momento da segunda vinda. A Bíblia diz que Jesus ele vai pisar nessa terra. E quando ele pisar nessa terra, o que acontece? Na primeira vinda, que é o arrebatamento, não primeira vinda, no arrebatamento, né? Que a primeira vinda foi quando ele esteve aqui na terra. Mas no arrebatamento ele não pisa no chão. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Já na segunda vinda ele pisa sobre a terra e o que acontece? Não é só a igreja que vai vê-lo dessa vez, mas todo olho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que ele é o Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. E será algo glorioso, ele vai ser visto do ocidente ao oriente com trovões e vai ser algo glorioso mesmo, é o glorioso retorno de Jesus. Só de falar eu já estou sentindo aqui uma coisa maravilhosa de saber que isso é o que vai acontecer. E com ele nós, a igreja, os santos, aqueles que tiveram seus corpos glorificados, nós vamos descer juntamente com ele. E a Bíblia relata que com a espada, que é a palavra que vai sair da boca dele, ele vai destruir todo o exército. E Satanás será aprisionado por 1000 anos, né? No abismo. Será aprisionado, ainda não chegou a hora dele, mas vai chegar depois dos 1000 anos. Aleluia. Reinaremos com ele, aleluia. Aqui nessa terra, amém? Glória a Deus. Nós vamos ali aos nossos internautas aqui do YouTube. Nós temos aqui. Lê essa pergunta, por favor. Paula Ferreira. Olá, fé e graça aqui. Queria saber se as pessoas que morreram sem Deus estão no inferno. Sim. Assim? Desculpa responder assim com tanta sinceridade, mas da mesma forma que aqueles que estão no Hades, né? Da mesma forma que aqueles que morreram em Jesus estão com Cristo hoje, dessa mesma forma aqueles que morreram sem Cristo estão sim já no inferno. Então o que acontece e não estão dormindo, isso que é pior. Muitas vezes a gente tem a impressão e é dito que os mortos estão dormindo, estão no sono lá no purgatório, estão né? Naquele momento de transição, a viagem, naquela novela da Globo, achando que eles estão lá. Mas assim, o que acontece é o seguinte, a Bíblia relata, Jesus disse, e isso não foi parábola, sobre o rico e Lázaro, né? Então, no momento em que Lázaro, que era um mendigo, morre, ele tinha fome, pedia esmolas para o rico e era menosprezado, ele morre e vai naquela ocasião para o seio de Abraão. Enquanto que o rico depois morre e vai para o Hades, né? Então o que acontece? Você vê naquele momento, e não é uma parábola aquilo, que eles estão se comunicando mesmo no reino dos mortos, naquela ocasião. Então ele está lá falando, pede para Lázaro vir aqui molhar minha boca que está muito seco. Então existe uma consciência naquele lugar, né? É lógico que quando a gente fala de céu, que os crentes que estão no céu, eles estão no espírito, porque o corpo ainda não foi glorificado, mas estão acordados. A Bíblia relata em Apocalipse algumas pessoas questionando a Jesus, né? Não é o tempo já de corrigir essa injustiça que está acontecendo com os mártires? Né? Então existe uma vida, existe uma consciência sim. Então, é uma questão um pouco triste, só que para ser uma forma confortante, eu gostaria de te dizer, não, a gente não pode nunca julgar alguém se ela morreu sem Cristo ou não. Né? Às vezes você fala, não, mas ele viu uma vida desgraçada, mas a gente não sabe, não conhece o coração. A Bíblia diz em 1 Samuel que a gente vê o natural, mas Deus vê o coração. Eu creio, na verdade, Vini, que quando estivermos lá com o Senhor, teremos grandes surpresas. Exatamente, pessoas eu também que acredito. Você pode ter imaginado, não, esse foi pro inferno, e você encontrar com ele lá no céu, amém? É como ele disse, nós não podemos julgar a intenção do coração de cada um, não é verdade? Talvez você possa ter surpresas ao contrário também. Tipo aqueles que você dizia, nossa, não, esse aí... Esse vai. Esse vai, certeza, ela tá carimbado. E a gente não sabia qual tipo de vida secreta que era levada. Então, assim, mais perguntas? Se conforte nisso, né? Não sei se de repente teve algum parente que você possa ter perdido e você acha que ele não tinha Jesus. De repente pode ter acontecido algum desvio nessa trajetória aí. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. Calma aí. Vinícius Santos, ele está perguntando, o milênio vai ser literal? Positivo, né? O reino então, milenar. O reino milenar, e eu já vou responder a resposta do Thiago Mota também. Então o que acontece? Jesus na Batalha do Armagedon,
Ele vem, vence os povos. Rapaz, tem muita pergunta. A gente tem tanto tempo assim? Deixa eu ver aqui, nós temos só mais alguns minutinhos. Instagram, mais um pouco mais aqui ainda tem bastante. Isso, o Tá. Instagram ainda acho que tem uns 2 minutos, né, apenas. Corre lá, sai aí do Instagram daqui a pouco, corre lá pro YouTube, Eu vou- Edson Conceição Oficial e para o Verbo da Vida Pirituba no Facebook. Então, Uma pergunta aqui no Instagram. isso é. Então, como o Instagram já vai fechar, o Felipe estará fazendo a pergunta aí do Instagram. Pode falar. O Ronaldo Castilho Casella pergunta: o Armagedon não vai ser depois do milênio? Não. A Batalha do Armagedon, não. A Batalha do Armagedon, ela vai ocorrer exatamente no final da tribulação, onde Jesus volta com a sua igreja e acaba com o povo todo lá, com o exército do anticristo, exército do próprio Satanás. Ok, tem mais perguntas no Instagram? Ok, então nós Ó, vamos... se você ficar com dúvida, porque a gente não vai conseguir responder todo mundo, depois você pode me procurar nas redes sociais. Eu vou pedir para os meninos deixarem meu contato na descrição. E aí você me procura depois, não vou deixar nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Isso é importante. Aí o milênio vai ser literal? Sim. Né? Existem profecias, diversas profecias em Zacarias, nesses profetas aí. Depois eu posso pegar e mandar para você os versículos, onde se espera, na verdade. Né? Existe um anseio já, uma promessa da parte de Deus sobre esse governo do Messias, né? Então eles estão clamando por isso, eles estão aguardando, eles querem isso. E onde que a igreja entra, Thiago Mota? Nessa questão de aqueles que foram fiéis, aqueles que, né, que a igreja, aquele que fez, que cumpriu o seu chamado, entra a parte do galardão, né? Você pode ler diversos livros que falam a respeito disso, de tudo aquilo que você fez não vai ficar sem paga. Então o governo de Jesus, ele vai precisar de pessoas para governar, para ser representante dele, né? E aí eu brinco até com o pastor Edson falando o seguinte: pastor, você tá indo bem aí, você pode ser o prefeito aqui de Pirituba, hein? Né? Brincando assim, então nós vamos governar juntamente com Cristo e vamos ter uma participação ativa. E nesse olha só que coisa interessante, né? Nesse milênio vai ser uma coisa maravilhosa que vai acontecer aqui, né? Então, tudo que você esperava ver na política de hoje, de honestidade, você vai ver tudo isso no governo de Jesus. Alguém com um ministério sacerdotal, um reino sacerdotal, governando a terra com justiça, né? E aí entra aquela questão, um reino de justiça, paz e alegria. E é isso que vai acontecer nesse reino milenar. Aleluia. Temos... Ficou ali, Thiago Pimenta Vergara. Sim. Existiria algum jeito de adivinhar quando Jesus voltaria? Não, a Bíblia diz que somente o Pai sabe, né? E o que a gente faz aqui são chutômetros e análises com base nas profecias. Mas não existe... Se alguém te falar uma data, né? Uma sai data correndo. específica. Se alguém te falar uma data, fuja dessa pessoa, porque certamente ela está influenciada por Como algum espírito aconteceu que não é de Deus. o bug do milênio, né? Seria em 2000 e... Exatamente. Bug do milênio, não cai nessas conversas não. Tiago Tinoco, se as pessoas já terão corpo glorificado, por que em Apocalipse fala sobre uma árvore cujas folhas são para cura das nações? Vale lembrar aqui, agora é uma lata de minhoca, gente, que eu vou abrir aqui, mas eu vou abrir essa lata e vou sair correndo. Você parou para pensar que quando acabar a grande tribulação, a gente pode ter pessoas que sobreviveram da grande tribulação? Sim. Inclusive, a Bíblia fala que nessa época do milênio, quem viver 120 anos ainda vai ter aparência de jovem, porque vai ser uma vida muito maior. Aí eu te pergunto, a vida vai ser maior para quem? Nós que já temos o corpo glorificado, já somos da igreja? Não. Essa questão da cura das nações, para nós que já somos da igreja e temos corpo glorificado? Não. Para essas pessoas que sobreviveram, elas vão se procriar, etc e tal. Mas aí é uma lata de minhoca, meu irmão, que eu não quero abrir ela hoje, não. Vamos lá. Temos bastante participantes aqui. Marieta, Thiago Tinoco, que está aí conosco. Muito obrigada. Quem colocar seja um reino literal político. Na verdade, política ela envolve muitas coisas, né? Mas o reino de Jesus é um reino sacerdotal, né? Mas vai envolver política, porque vai precisar reger as pessoas, etc e tal. Vai mais 10 minutinhos aí. Ó, o pastor está nos liberando para mais 10 minutinhos aqui. Foi. Tem mais alguma, hein? Deixa eu ler alguma coisa com vocês aqui pra gente já E finalizando, né? ir finalizando. Mas Nossa. olha só. Tinha uma pergunta que falava assim: a igreja vai estar na tribulação?
Então, o que acontece? Se você jogar lá no YouTube, Tribulação, blá, 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 um livro que a gente indica, esse aqui, ó, é um bom livro. Profecia do Fim dos Tempos, do Derek Walker. Agora, se você quiser também, tem um livro chamado Glorioso Retorno do Tim LaHaye. Glorioso Retorno do Tim LaHaye. Acho que você acha lá na Conde de Sarzedas. É um manual completo e ele aborda assuntos polêmicos que eu gosto, né? Mas, enfim, aí você pode adquirir esse livro lá ou baixar no Scribd. É Scribd que fala? No Scribd tem esse livro lá também. Aí você pode entrar lá, assinar. Não gostaria de ensinar isso, mas vou acabar ensinando. Você pode entrar nesse Scribd, assinar um mês grátis e você entrar lá, baixa o livro. Aí se você não gostar mais, você pode cancelar a assinatura. Beleza? Então, o que acontece? A igreja vai estar na tribulação, porque se você jogar lá a tribulação, vai ter gente falando o pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, aqueles que vão estar só na metade. É uma salada de frutas. Mas se você abrir em Apocalipse 3, versículo 10, diz assim, aqui ele está falando para a igreja Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que quer dizer amor fraternal, né? Assim como também diz que... Isso, exatamente, Ronaldo. Aí o que acontece? Calma aí. Vamos ler aqui para o pessoal que está ali no Face verdade. e não estão vendo uma pergunta, ok? Depois do milênio, antes de novos céus e nova terra, terá a última batalha? Verdade, Ronaldo, verdade. Bem lembrado, e é importante falar isso. Só que o que acontece? É tão complicado de falar isso, porque vai abrir uma lata de minhoca, mas vamos lá. Vou tentar aqui resumir. Então, tem a segunda vinda, aquela batalha, e depois o milênio. Aí o milênio é tudo isso que eu falei. Jesus vai reinar e governar com justiça, aquela coisa maravilhosa, todo mundo se sentindo acolhido. Aí depois disso, o que acontece? Satanás ele não estava já acabado. Ele estava preso, quem lembra disso? Então o Satanás vai ser solto mais uma vez. Aí fala, não, agora Deus tá de brincadeira, cara. Achei que já tinha acabado tudo, ele vai e solta o diabo de novo. Pra quê? Pra provar as nações. Porque é o seguinte, lembra que eu falei que terão pessoas que virão dessa época de tribulação, sobreviverão, etc e tal, e as coisas vão continuar aqui na Terra. Então, eles só conheceram o bem, gente, que maravilhoso. E Deus não é injusto para não lhe dar uma opção. As pessoas viveram só no bem, na justiça, na paz e na alegria. Agora vem Satanás e diz que ele reúne, gente, é muita gente. É um mar de uma multidão. E então, aí sim vem a última batalha. E aí sim o diabo é lançado no inferno. E acaba tudo aí. Aí vem o novo céu. Eu tô dando bem resumido aqui, tem tanto detalhe. Mas aí sim vem o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, né? E diz que ela desce do céu, é uma terra já sendo preparada para nós. E aí, só alegria e paz no espírito. Para esclarecer ela, o que acontece no milênio. É a Marieta. Aqui a Marieta Dias, ela é da Colômbia, amém? Mas está aqui no Brasil. E ela gostaria que a gente esclarecesse um pouco quando que acontece o milênio. Quando que acontece o milênio? Isso, é que está em espanhol ali, Tá. mas a gente consegue interpretar Beleza. aqui um pouquinho. Então vamos lá. Quando que acontece o milênio? É o seguinte. Vou falar a ordem cronológica. Eu fui abordando mais assuntos, então agora eu consigo te dar uma cronologia melhor. Gog e Magog. Boa. Depois a gente vai orar. Eu tô ficando aqui olhando as perguntas para ver se eu consigo linkar uma coisa na outra. Quando acontece o milênio? Arrebatamento, igreja sobe, 7 anos, bodas do Cordeiro lá em cima. Aqui embaixo, tribulação, 3 anos e meio. Depois 3 anos e meio, a grande tribulação. Segunda vinda de Jesus. Segunda vinda de Jesus, aí começa o milênio. Deu para entender, Marieta? Ok? Deixa eu ler o Apocalipse 3:10 sobre a questão da igreja passar ou não pela tribulação. Então as pessoas vão falar, mas aí você precisa entender a questão profética do que eu vou ler aqui, né? Então tem vários livros, várias coisas, é tanta profecia que confia em mim aí, segura na minha mão e vamos embora que vai dar tudo certo. Mas veja só, Apocalipse 3, versículo 10, falando agora para a igreja Filadélfia, que representa a igreja daqueles que são verdadeiros, né? Tem alguns estudiosos que dizem que a
a igreja Filadélfia representa a igreja de Jesus mesmo, aquela igreja, a igreja imaculada, sem rugas, né? E aí ele diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui essa tradução ela está dizendo, eu te guardarei da hora da tentação. É da hora da tribulação, na verdade, né? Tem uma tradução que deve dizer, te guardarei da hora da tribulação. Veja só, não é te guardarei na hora da tribulação. Por exemplo, Jesus ele estava no barco. E aí acontece aquela tempestade e Jesus livra os discípulos no barco. Entenda agora o que acontece aqui nessa ligação. Jesus livra os discípulos no barco. Se ele tivesse livrado do barco, eles não teriam nem entrado no barco, teriam dado a volta por terra. E aqui é exatamente o que está sendo dito à igreja. Então, eu te livrarei da hora da tribulação. Então é com esse versículo que você pode garantir que a igreja não estará aqui nesse momento. Tem uma pergunta aqui. Eu Do vou falar Facebook, né? vou falar um pouquinho mais alto para poder pegar o microfone do Vinícius. Wesley Soares pergunta, alguém pode ter uma vida sem Jesus, pecando, e no último dia da vida aceitar a Jesus e ser salvo? A pergunta é, se alguém pode viver uma vida pecando e no último dia aceitar Jesus e ser salvo. Olha, essa não é a conduta mais correta, né? Só que a misericórdia de Deus ela é algo que a minha mente não entende e a sua mente também não pode entender. Se você olhar para a sua própria vida, talvez você se questione de algumas coisas. Então o que acontece? Eu não sei que tipo de vida você está levando, mas se o arrependimento vier de fato, aquele metanoia, sabe o arrependimento que se você pudesse mudar a sua direção, é seu último dia, mas você fala, nossa, se eu me arrependo do que eu fiz e eu gostaria de mudar tudo. Talvez mesmo sem palavras, mas Deus conhecendo seu coração, você fala, Jesus me salva. Sim, pode ser salvo. Isso aí. Nós temos quantos minutos ainda? Nos ajudem aí. A cronologia, estão perguntando, qual é a cronologia dos selos, taças, etc e tal. Então é o julgamento dos selos, o julgamento das trombetas e por último as taças. Aí é muito nível de detalhe, né? Por exemplo, eu gosto de citar qual seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Gente, é muito detalhe, mas então vamos resumir aqui rapidinho. Só lembrando que o nosso tema era sinais do fim dos tempos. Não me peguem de calça curta aqui. Aí, aproveitando, na verdade. Então, a cronologia. Por exemplo, tem alguns julgamentos que são assim... vai ser liberado um dos 7 selos. Não me recordo agora qual que é o selo. Onde ele vai ter autoridade para matar 1/4 da terra, né? Tem coisas, por exemplo, como um terremoto de escala mundial. Coisas, por exemplo, como vai ser liberado um Abaddon, né? Ou Apollyon, como dizem no grego, né? Que é algo que vai vir no sentido de gafanhotos lá, picando as pessoas mesmo, algo terrível. Mas aqueles que tiverem aceitado o Senhor nesse tempo não serão picados, né? Mas aqueles que estão a favor do anticristo, eles vão sofrer esse dano e ainda por cima a Bíblia diz que vão procurar a morte. Imagina isso. Eu gosto de coisas extremas. Por exemplo, imagina você foi lá, eu não estou aguentando de dor, eu quero me matar, e você sobe num prédio, você se joga de lá de cima e não consegue morrer, tentando fugir dessa dor, né? Então, assim, se você tem condições de se consertar, se você tem condições de aceitar Jesus para não passar por isso, a gente podia fazer uma live depois sobre tribulação, né? Aí eu posso detalhar tudo isso aí, todas essas coisas. Tem assuntos legais que dá pra gente fazer. As profecias de Daniel, o anticristo, né? É porque é um assunto bem amplo para falar numa live aqui. Por isso que a gente tentou assim se ater apenas aos sinais desses últimos dias mesmo, né? É o fim, porque é bem extenso mesmo. Mas eu quero dar uma dica para você. Se você não fez ainda o Rema, é uma ótima oportunidade de você se inscrever no Rema, que tem uma matéria exclusiva, escatologia, amém? Exatamente. Procure o Rema, tem professores excelentes lá, você pode aprender. Amém. E a gente já está chegando ao fim. E nesse
agora nos últimos minutinhos, pelo menos uns 2 minutinhos, Vini, eu queria que você fizesse o apelo a todas aquelas pessoas que estão lá em casa, na sua casa, estão nos ouvindo aí, nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, sobre esse arrependimento, de abrir o seu coração nesta hora, para participar conosco de todos esses eventos sobrenaturais, amém? Exatamente. Então, se junte à igreja. Eu gostaria de te propor, a Bíblia diz que se você aceitar no seu coração, olha só como são as coisas, eu não estou dizendo para você que você precisa imediatamente morar dentro de uma igreja, né? Jesus não veio pregar religião, ele veio ser ele aqui na terra e falar palavras que causassem arrependimento. O fato de você ver crentes dentro de uma igreja são pessoas buscando se aprimorar cada dia, compartilhar ali os problemas, as dificuldades e um levantar o outro. Isso é o corpo de Cristo, isso é comunhão. Mas deixa Deus trabalhar na sua vida para isso. Primeiro você precisa entender que o aceitar Jesus, ele vai te ajudar a entender essas coisas. Então o que você precisa fazer? Você pode fazer no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala, na sua cozinha, mas pelo amor de Deus, às vezes você acredita em Jesus. Então a Bíblia diz em Romanos 10:9, se você acreditar que Jesus Cristo é o Senhor no seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Então deixa as coisas começarem a mudar na sua vida de dentro para fora. Sabe, não fique esperando. Essas coisas estão para acontecer, são verdadeiras, sabe? Eu tenho certeza que vão ter pessoas nas esquinas falando: onde estão aqueles malucos? Onde estão aqueles loucos que ficavam falando desses negócios? Cadê eles? E num piscar de olhos, gente, só vai ficar a nossa roupa aqui. Você já parou para imaginar aviões no céu sem direção, carros desgovernados aqui, porque os crentes subiram com Jesus. E você não pode ficar de fora disso, você não pode viver uma vida de sofrimento aqui, e você pode escolher hoje. Então eu gostaria de te dizer, no dia do julgamento do trono branco, que será após o milênio, não deixe com que o seu nome não esteja escrito no livro da vida. O seu nome pode estar escrito hoje no livro da vida, se você confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida e deixar Ele transformar a sua história. Vem como você está, não fica pensando que eu tenho que largar isso, que eu tenho que largar aquilo. Venha como você está e deixa Ele transformar a sua vida. Amém?